Olá, sejam muito bem-vindos, futura ou futuro escritor infanto-juvenil, ao canal Escrita Publicada. Aqui nós vamos falar sobre o que você, aspirante a escritor infanto-juvenil, precisa saber para publicar o seu primeiro livro com uma editora tradicional e muito mais sobre a construção da sua futura carreira como escritor. Meu nome é Andréia e eu vou ajudar você, aspirante a escritor. Você quer publicar o seu livro infanto-juvenil independente? Entenda o que você precisa conhecer para pedir orçamentos de impressão. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre as partes que formam o livro em si, na linguagem gráfica editorial, para que você possa saber do que se trata exatamente cada uma das partes, para você não cometer erros ao pedir o seu orçamento. Fica comigo até o final. Você já fez todo o processo de escrever a sua história, fez a revisão textual, a leitura crítica, enviou para umas 10 editoras e elas acabaram respondendo, sinalizando de forma negativa por um motivo ou por outro para publicar o seu livro. E fato é que você acredita no potencial da sua história e quer publicar. Então, está decidida ou decidido a publicar independente e não sabe ao certo por onde começar. Então, eu vou te dar uma luz de orientação para você enxergar o caminho. E é claro que não necessariamente você seguirá na ordem mencionada, mas ela tem uma lógica. Então, primeiro, se você vai seguir por este caminho, o miolo do seu livro precisa estar pronto, ok? Como assim o miolo? O miolo no nosso universo de produção literária é o que tem dentro do livro em si. O texto, a ficha catalográfica, as ilustrações e, muito importante, a quantidade de páginas. Sem saber a quantidade de páginas, vai ficar assim, um pouco difícil para você pedir o orçamento para que o seu livro tenha aí a carinha que você imagina. Então, todo o miolo do livro pode ser feito a partir da contratação de um diagramador, ou você pode tentar por você mesmo. Mas sobre organizar o miolo do livro, você mesmo, eu vou deixar para um vídeo futuro para detalhar bem como um passo a passo para ajudar você mais, ok? Bem, quando você vai pedir um orçamento para uma gráfica / editora, geralmente as informações para o orçamento do livro são o formato do livro, a capa, o tipo do papel da capa, tratamento da capa, se ela vai ser fosca ou brilhante, o tipo de papel do miolo, além disso, se a capa é colorida ou preta e branca, assim como o miolo. Então, você precisa também colocar o número de páginas ou folhas, se o seu livro será colado, costurado ou grampeado. Então, todos esses detalhes sobre a impressão de um livro interferem diretamente no valor de custo dele, por unidade para você. Se você ficou preocupado pensando, mas eu não entendo nada disso, se acalma, eu vou te ajudar de forma bem prática. Vamos falar primeiro sobre o formato do livro. Esse detalhe interfere diretamente na quantidade de páginas e ele influencia também na escolha do tamanho da fonte, ou seja, da letra, dependendo, é claro, da quantidade de texto do seu livro. Se você não sabe nada sobre formato de capas de livros infanto-juvenis, a maneira de você aprender é estudando na prática. Ou seja, parta do princípio de usar como referência um formato de livro que você goste mais. Vertical, quadrado ou horizontal. Eu, particularmente, evito o formato horizontal, porque eu já vi na prática com as crianças, os meus ex-alunos,
que por conta do ritmo do processo de desenvolvimento da coordenação motora e o tamanho das mãozinhas delas, é difícil para as crianças manusearem os formatos horizontais. Então, mesmo elas sendo maiores, com 7 ou 9 anos. Uma outra característica que não me atrai nesse formato é que por ser pouco prático, ele acaba deformando muito rápido quando guardado na estante com outros volumes. Sem falar que ele destoa muito na organização espacial. E para as livrarias, um formato que rapidamente apresenta problemas visuais de durabilidade não é muito interessante. Também não é interessante para as editoras. Mas é claro que isso é uma opinião minha e que você não é obrigado a seguir. Mas é bom ter em mente. Na dúvida, dê uma ida a algumas livrarias e dê uma olhada nas estantes sobre isso que eu estou falando. Veja quantos exemplares você encontra no formato horizontal. Aham! Já por outro lado, eu gosto bastante do formato quadrado, de 20 por 20 ou 21 por 21, para crianças menores, porque eu também vi na prática que elas têm facilidade para manusear livros nesse formato e para folhear mesmo. E as editoras sabem disso. É só você observar o número considerável de exemplares nesse formato. Mas atenção! Esse formato ele é obtido pelo corte da folha, então isso significa que ele pode sair um pouquinho mais caro. Você precisará fazer um orçamento mesmo, tanto no formato quadrado quanto no vertical, para saber a diferença entre os valores e se essa diferença é confortável para você ou não. Se tiver um formato específico que você gosta, mas você não sabe as medidas desse formato, então você pode usar uma régua para confirmar e usar aí esse formato como referência no seu orçamento. Aproveita para olhar nas páginas do formato que você gostou, o tamanho das letras. Assim você vai ter uma ideia por alto de quantas páginas o seu livro precisará ter, já que você tem aí uma referência direta do tamanho com a letra vertical, tá? E quando você abre, você tem o tamanho da letra, então você tem uma referência da quantidade de páginas que você vai precisar para o seu original. E em segundo lugar, vamos falar da capa. Agora você já faz uma ideia de como escolher o seu formato e mais ou menos de quantas páginas você vai precisar. Basicamente, a capa você precisará escolher entre preta e branca ou colorida e o tipo de papel usado nela. Vamos falar sobre a organização da capa em termos editoriais, porque é bem possível que apareça nestes termos para você. No geral, além de determinar se ela é colorida ou preta e branca, há uma informação adicional se a capa tem cor também no verso ou não. E as gráficas seguem uma organização da seguinte forma: 1 por 0 significa que a capa tem cor por fora, preta, e não tem por dentro. 1 por 1 significa que a capa tem cor na frente e no verso, mas a cor do verso é preta. 4 por 0 significa que a capa é colorida somente na frente e branca no verso. 4 por 1, ou seja, ela é colorida na frente e atrás ela tem uma cor que é a preta. E 4 por 4, que significa que a capa é colorida por fora e também por dentro. Saber isso é importante para evitar que você peça um orçamento que é mais caro do que o seu projeto de livro em si quando foi pensado. Por exemplo,
Você pensou que a sua capa seria colorida por fora, só por fora, mas você orçou como colorida por fora e com a impressão preta por dentro, que não existe. Ou ainda você pediu um orçamento como se a sua capa fosse colorida na frente e no verso, quando na verdade só é colorida na frente. Pode ser que uma vez que você envia o projeto, alguém veja que está com uma diferença, né, do que foi especificado no pedido do orçamento e te contate para confirmar se aquilo está correto ou não. Ou pode ser que seja executado no mesmo orçamento incorreto. Afinal, as informações foram especificadas por você. Daí a importância de saber a respeito disso. Vamos testar se você entendeu? Eu vou mostrar alguns livros e você me diz de que tipo eles são. Bem, então vamos colocar na prática e ver se vocês realmente entenderam. Ou se você não entendeu muito bem, você vai ter uma visualização prática que vai te ajudar. Então, esse livro aqui, ele é frente colorida e o verso dele é de uma outra cor, uma cor meio dourada. Ele seria o quê? No orçamento? 4x4, 4x1, 4x0. Como ele seria? Esse outro aqui, meu livro, Mamãe Quero Ser Sereia. Frente colorida, fosca, ok? Nada no verso, o que ele seria? 4x1, 4x4, 4x0, outro, e esse aqui, frente colorida, laminado, tá? Ele tem uma película brilhante, é bem grossinho. E aí? Não tem nada no verso. Ele é o quê? 4x4, 4x0, 4x1. O que que ele é? Esse aqui, Oswaldo Peixe, da escritora Fabiana Goulart. Frente colorida. Verso amarelo com a impressão preta. O que ele é? No orçamento, 4x4, 4x1, 4x0. Bom, se você falou que esse aqui é 4x4, sim, ele é considerado 4x4. Porque a gente tem o amarelo e tem o preto também. Este aqui, frente colorida, verso da capa branca, ele é 4x0. Esse meu, frente colorida, papel fosco, verso em branco, nada impresso nele, então ele é 4x0. E o primeiro que nós vimos, frente colorida, verso colorido, também vai considerar 4x4, ok? Então, acho que ficou mais fácil de entender. Ah, um outro detalhe. Talvez você esteja se perguntando, mas tem diferença de valor entre a capa e uma capa colorida? Sim, uma capa preta e branca e uma capa colorida tem diferenças de valores. Via de regra, material colorido custa mais do que material preto e branco. Mas, se está voltado para o público infanto-juvenil, eu acredito que vale muito a pena você investir numa capa colorida para ajudar a atrair o olhar do seu leitor. Não é sem motivo que os objetos destinados para as crianças e para os pré-adolescentes sejam aí praticamente uma overdose visual de cor. Pense nisso. Outra coisa que você precisará em relação à capa é escolher entre fosca ou brilhante. E para saber em termos monetários a diferença entre uma e a outra, eu aconselho que você peça 2 orçamentos.
para os dois tipos, uma com a capa fosca e outra com a capa brilhante. Como a brilhante, dependendo do tipo de papel que você escolheu para a capa, ela pode precisar receber, aí dependendo desse papel, uma película sobre a capa após aí a impressão. Então ela custará um pouquinho mais. Ao invés do termo brilhante, pode aparecer também o termo laminado, em tipo de acabamento, o que nada mais é do que a película que eu falei antes. Não vamos esquecer que você ainda precisa escolher o papel da capa. Os mais utilizados são os que têm uma gramatura maior, ou seja, eles são mais grossos. Os dois tipos mais comuns são o couché, que pode ser do tipo fosco ou brilhante, que é aquele da capinha do meu livro Mamãe Quero Ser Sereia. Ele era couché fosco, ok? E o supremo ou cartão triplex. A gramatura recomendada, ela deve cair entre 250 a 350 gramas. Mas, se você não conhece entre um e outro, para escolher uma opção, você dá um pulinho lá na gráfica, levar um exemplar de um livro com uma capa que você goste da espessura do papel e confirmar qual é aquele papel. E aproveita para perguntar se eles trabalham com algum outro e pede para ver, porque de repente o outro te interessa até mais. E só para não dizer que eu não falei sobre ela, há também uma outra opção que é a de capa dura. E você já pode imaginar que ela vai custar bem mais do que as que são mais usadas. Para que este tipo de capa funcione no seu exemplar, será necessário um número específico de páginas. Ou, dependendo da quantidade de páginas que o seu livro tem, é necessário que a espessura da folha seja bem maior, que ela seja bem grossa. Isso, consequentemente, vai deixar a página bem dura. Então, essa largura do papel é que vai resolver aí essa questão da parte interna para dar certo na capa dura. Mas, se você está começando e irá publicar aí o seu primeiro livro, é claro que tudo vai depender do valor que você dispõe para investir. Mas pela minha experiência que eu tenho com autores que publicam de forma independente e são iniciantes, eles optam por não usar essa capa dura. Preferem a que é mais usada e que se vê aí comumente nas livrarias. Vamos falar sobre o miolo do seu livro. O que é mais usual no mercado editorial é o uso do papel couché brilhante, talvez porque ele realce as cores. E aqui, é claro, frisando que nós estamos falando do livro voltado para o público infanto-juvenil. A espessura do papel ela é menor do que o papel usado nas capas, mas é ideal ter aí pelo menos 90 gramas. Mas isso não impede, é claro, que você escolha um outro papel, como por exemplo o offset, que é branco e fosco em ambos os lados da folha, dependendo, é claro, do seu objetivo. Estes dois papéis você pode considerar se houver uma quantidade legal de imagens, como por exemplo, pelo menos uma imagem, página sim, página não. E se elas forem coloridas, mas não se esqueça que no caso do papel offset, ele lembra muito o papel sulfite, que é o que a gente usa comumente em casa. Então, ele não tem brilho. Logo, por mais colorido que seja o seu exemplar, o seu projeto, essas imagens, elas não serão brilhantes, elas serão opacas. Então, se você está visualizando aí mentalmente páginas brilhantes, mas escolheu o papel offset, para não se frustrar, é importante que você entenda essa diferença. O custo-benefício do offset é bem em conta. E, novamente, a regra se aplica.
Impressões coloridas custam mais do que as preto e branco. Se o seu orçamento pessoal está apertado, uma boa alternativa pode ser a solução que eu propus para o escritor Camus sobre o livro O Sopro da Vida. Eu propus que ele fizesse uma capa colorida, mas com um miolo preto e branco, porque isso barateava os custos, né? E deixar a indicação na capa como um livro de colorir. Assim, cada criança podia pintar, né, da maneira que ela desejasse, aí as imagens do livro. Essa proposta cabia, inclusive, até por conta do estilo das ilustrações, que são assim de traços bem simples, com informações básicas, que são muito próximas às características do desenho infantil. Então, só para lembrar, o miolo, no caso, teria a especificação de você me diz aí, 1 por 1, ok? A capa seria a especificação de 4 por 0, certo? Mas se o seu projeto já está feito e não há imagem colorida que coincida frente e verso, na frente e no verso da mesma folha, essa imagem tem texto, talvez você consiga baratear ainda um pouco mais, solicitando um orçamento de 4 por 1. Mas é claro que você deve aí aguardar, né, a confirmação por parte da editora no que diz respeito ao projeto gráfico, se ela realmente concorda. Pode ser que ela tome como 4 por 4, ou seja, como se todo o miolo fosse colorido frente e verso. Mas você só vai pedir este orçamento 4 por 1 no caso do seu projeto gráfico realmente já ter sido feito e se ele foi feito por um ilustrador profissional e ele não vai sofrer nenhuma alteração. Aqui entra o detalhe da questão do ilustrador profissional. Por que você só pede o orçamento se for feito por um ilustrador profissional, como colorido, frente e verso preto e branco? Porque o ilustrador profissional, ele sabe como funciona a questão do corte e da dobra das páginas, e os programas que eles usam permitem, né, que não haja nenhum erro de execução dessas páginas em relação à frente e o verso. O que pode não acontecer com um ilustrador que não tenha nenhuma experiência em trabalhar com esses programas e arquivos de projetos gráficos, levando aí a erros na impressão, e depois você vai ficar chateado, mas a culpa não foi da gráfica, é porque o projeto foi colocado daquela forma e não estava certo. Avançando um pouco mais sobre o papel do miolo, embora eu não me lembre de já ter visto um exemplar que tenha aí imagem e texto neste tipo de papel, o que não quer dizer que não exista ou não seja uma opção, existe também o papel pólen. Ele tem uma cor levemente amarelada e, como ele não reflete muito a luz, ele torna a leitura mais confortável para a nossa visão. Mas se você levar em consideração que, no caso dos livros infantis, tem um equilíbrio entre imagem e texto, talvez seria mais interessante para o livro voltado para o pré-adolescente. E onde não predomine a imagem, predomine mais o texto. E no caso da imagem, que ela seja preta, ocupando só a frente da página, talvez em uma quebra de capítulos, algo assim. Mas, como eu disse, porque eu não me lembro de já ter visto um livro para o público infanto-juvenil nesse papel, eu sugiro que você veja pessoalmente numa gráfica uma impressão de imagem feita neste papel, no papel pólen, e
qual a melhor gramatura a ser usada nesse caso? É sempre bom conferir in loco. Vamos falar sobre a última escolha, que é a de acabamento ou tipo de encadernação. Ou seja, como é que as páginas serão presas para formar o miolo. Então, existem basicamente 3 formas com as quais as folhas são presas: grampo, costura e cola. O mais usado é o grampo, não só pela questão de ser mais acessível, mas também por finalidade prática, já que é recomendado quando a quantidade de folhas é pequena. Como será preciso dobrar as folhas para dar a forma ao livro em si, o grampo funciona bem, até um limite de 8 folhas. Você já tentou dobrar ao meio 15 folhas para dar um efeito de livro? Além de não funcionar, elas ficam desiguais em tamanho. No geral, os livros infantis, eles não ultrapassam 20 páginas. A cola, ela é recomendada para exemplares que terão maior volume de páginas. Ou seja, neste tipo de trabalho, há predominância textual. De nenhuma maneira funcionaria ter uma dobra no meio. Então, as páginas, elas são individuais e organizadas umas sobre as outras, recebendo aí cola na lateral. Para a durabilidade, ou seja, que as folhas não descolem do livro, que o livro não se desmanche, o fato dele ser colado exige aí uma abertura até um certo ângulo, no máximo. Então, você já pode perceber por que não é muito interessante para o livro infantil, porque a criança, ela não tem esse controle motor de limitar a abertura do livro. Ela automaticamente irá abrir o livro assim, de forma ampla, o mais amplo possível, para ela, como diria o lobo mau, ver melhor. Já a costura, ela é recomendada em casos de capa cartonada, ou seja, aquela capa dura que eu falei antes. Ela é um recurso para ajudar a fixar as páginas com a cola lá na lombada interna da capa. Também é ideal para um volume assim um pouco maior de páginas. E como o processo envolve furar, costurar, alinhar e colar, você já percebe que é mais trabalhosa, demandando mais tempo. Consequentemente, acertou, custa mais caro. Motivo pelo qual, como eu já falei anteriormente, não é interessante do ponto de vista financeiro para o autor que está começando. Tampouco para a experiência de manipulação da criança, eu não acho interessante. Imagina só um livro de capa dura caindo no dedinho do pé da criança. Será uma experiência dolorosa para o pequeno. Pode ser que você encontre algum outro termo que eu não mencionei aqui, mas em relação aos dados da ficha de orçamento para imprimir o seu livro, na dúvida, pergunte diretamente para a gráfica do que se trata, caso tenha algum termo que eu não falei aqui. Por último, mas não menos importante, se você está optando por publicar de forma independente, além de pedir o orçamento, tenha o cuidado de ver trabalhos físicos, tá? Da editora. Não só daquelas que ela tem no demonstrativo dela, né? Disponibilizado ali para você manipular, mas também se houver materiais que você sabe que é dessa gráfica editora em algum outro lugar. Tenham cuidado também de buscar referências, né? O que dizem as pessoas que já utilizaram o serviço, se há reclamações sobre a qualidade do material, o cumprimento de prazos, etc. Com a internet é bem rápido de descobrir se há reclamações a esse respeito ou não. Todo mundo inventou de reformar, construir, então tá com alguns barulhos por aí. Se você conhece alguém com interesse de seguir carreira literária, compartilhe. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, porque a sua dúvida pode ser respondida em um vídeo futuro.
E por favor, você já sabe, não vai embora sem deixar o seu like. Se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nada. Obrigada pela sua paciência e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!